Nosso assunto agora, nessa volta aqui no nosso bloco, novas supostas mensagens obtidas pelo The Intercept e publicadas pela Folha de São Paulo indicam que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, omitiu ao prestar contas das atividades dele quando era juiz da Lava Jato em Curitiba, uma palestra remunerada que deu em setembro de 2016. Em resposta ao jornal, o ex-juiz afirmou que a omissão da palestra pode ter ocorrido por um puro lapso e que parte do cachê recebido foi doado a uma entidade beneficente. Vera Magalhães. Pediu escusas, né? Uma das palavras favoritas escusas do Moro. Nesse caso, primeiro a assessoria do ministro soltou uma nota falando algo diferente do que depois ele informou no tweet, né? No Twitter dele. Ele faz praticamente confirma o teor da reportagem, algo que ele vem fazendo em algumas reportagens do teor aí do que vem sendo vazado pelo Intercept por outros veículos, e diz que fez uma doação, que não quis, na ocasião, fazer nenhum tipo de proselitismo e por isso deixou de informar. Eu acho explicações algo contraditórias com o que o ministro sempre pregou, né, de ali deixar tudo muito claro, muito explicado, e eu acho que a explicação dúbia dada pela assessoria e depois por ele no Twitter também não é ruim, não é bom. Tirando isso, não vejo como ele ter feito uma palestra e doado o cachê possa implicar em algum tipo de comprometimento, né, na possibilidade jurisdicional dele nos casos da Lava Jato. Acho que esse é um caso lateral que visa mais atacar a integridade do ministro e acabar minando um pouco a credibilidade que ele tem na sociedade, do que falar especificamente de algum problema relacionado à sua atividade jurisdicional. Por isso, eu acho que é um caso, entre os que foram revelados até aqui, lateral e que não guarda nenhuma relação direta com as decisões da Lava Jato, Thiago. Sérgio Moro declarou ter participado de 16 eventos externos em 2016, incluindo 9 palestras, 3 homenagens e 2 audiências no Congresso, mas nessa relação de eventos não está a palestra mencionada na mensagem enviada ao procurador Deltan Dallagnol pelo Telegram em 22 de maio de 2017. Tirando aqui a nossa roda, Carlos Andreasa. Eu concordo com a análise da Vera, mas queria propor um futuro para essa discussão, porque é previsto e autorizado que um juiz faça palestra, né? E desde 2017 para cá, que registre essa atividade. Eu acho que se deveria ir além em busca de transparência, já que se trata, e esse aqui é o que torna delicada a questão, se trata de um agente público. Então, o ideal seria que o juiz, no caso, né, mas não apenas o juiz, serviria também para o procurador e para todas as categorias de funcionalismo público, deveria anunciar a sua agenda de atividades como palestrante e professor, deixar claro para quem prestará esse serviço, de modo a dar publicidade, inclusive, a possíveis conflitos de interesse. Acho isso decisivo. E também apresentar quanto recebeu por essas atividades, né? Tudo isso no plano republicano, sem nenhum problema. Eu, a rigor, não vejo problema em si em que um agente público preste palestra. Agora, tem que ser valor compatível, né? Não pode ter conflito com a sua atividade, tem que ter uma agenda clara. Eu acho que tudo decorre de bom senso, de transparência, se chega a bom termo. Rodrigo Constantino, diga, Constantino. Olha, o Sérgio Moro fez várias palestras, pode ter perfeitamente esquecido de comunicar uma, e ainda doou uma parte, isso é fato e tem documento lá para caridade, né? Enquanto que o sujeito que ele prendeu, eu sei que isso não é sempre o argumento, mas e o Lula, né? Mas o bandido chefe de quadrilha que ele prendeu fazia, entre aspas, palestras para empreiteiras que nunca existiram e amealhava uma fortuna em compensação, porque no fundo era propina. Esquecia não só de comunicar palestras, esquecia que tinha apartamento, triplex, esquecia que tinha sítio. Então, eu só estou brincando aqui para colocar as coisas na devida proporção. De novo, o papel da imprensa, e somos imprensa, é averiguar tudo, é confrontar, é buscar o republicanismo. É isso aí que a Vera e o Andreasa disseram.
tem que ter transparência, tem que saber para quem é a palestra, quanto é a remuneração, se há ou não conflito de interesse com a atividade de servidor público. Tudo isso está perfeito, mas eu só gostaria de jogar luz sobre esse outro ângulo, porque isso vem daquela série de lançamentos a conta-gotas, editorializado e não periciado do material de supostas trocas de mensagens que envolvem o ex-juiz Moro e o procurador Dallagnol e outros, por um site de extrema esquerda, de um simpatizante do Lula, que esse sim, né, fazia tudo isso que eu disse. Então, é só chamar a atenção, assim, de repente eu fico com essa sensação. Eu sou defensor do republicanismo, de tudo isso, mas eu fico com a sensação de que fui dormir no Brasil e acordei na Suíça, porque estão pegando no pé do Moro no detalhe da vírgula. Daqui a pouco ele esqueceu de falar uma palestra a qual o que ele recebeu foi doado para caridade. E, de repente, isso é uma grande mancha no currículo do cara. Isso fere a imagem de integridade do cara que combateu, como pouquíssimos, ou, por que não dizer como ninguém antes, a corrupção no país, enfrentando a quadrilha mais perigosa de todas, né? E mandando para a cadeia mais de uma centena de caciques poderosos entre políticos e empreiteiros, devolvendo aos cofres públicos bilhões de reais desviados. Então, de repente, assim, eu só fico com essa sensação de que a gente acordou na Suíça e está discutindo ali se o cara não foi extremamente transparente ao comunicar uma palestra de 10 que ele doou o recurso para caridade. É só trazer um pouco de senso de proporção, porque me parece, às vezes, que a imprensa tem que fazer esse papel, mas há um mau uso dessas informações, no mínimo descalibrado, no mínimo uma coisa assim que foge totalmente à proporção daquilo que mereceria, levando em consideração os personagens envolvidos. Vera. Eu acho que a gente não deve levar em consideração os personagens envolvidos, né? O Lula está preso, como já diria o Cid Gomes. Ele está preso justamente porque delinquiu. E ninguém tem dúvida aqui de que ele delinquiu e que ele tem que estar preso. Acontece que ele está preso e está cumprindo, em parte, porque todo o sistema funcionou. A imprensa denunciou, o Ministério Público foi lá, fez a denúncia, depois da polícia investigar, e a Justiça, e não o Moro de capa, de super-herói, mas a Justiça o condenou em primeira instância, confirmou em segunda, ratificou pelo STJ e em várias vezes o Supremo também confirmou. Então você tem aí uma cadeia de decisões institucionais que provam a força das instituições brasileiras, que se não são a Suíça, deveriam almejar ser a Suíça. E aí, Suíça vale para tudo, vale para que as pessoas cumpram as suas penas e vale para que aqueles que têm a função de julgar também sigam o seu papel institucional, porque senão o jogo democrático fica descalibrado. E eu não acho, como eu disse na minha primeira fala, que a palestra do Moro se enquadre naquele rol de decisões que deixam o jogo descalibrado. Mas, se a gente pegar o conjunto que emerge da Vaza Jato, você tem ali pessoas que foram tratadas como heróis por essa mesma imprensa, que criou uma narrativa aí de glorificação da Lava Jato ao longo do tempo. Eu falo da imprensa mainstream, essa mesma que está publicando agora, porque não é só o Intercept que continua publicando, essa reportagem mesmo é da Folha de São Paulo, e que agora se vê diante de conversas que mostram que muitas vezes os limites podem não ter sido respeitados de acordo com o que se espera. Então, eu acho que isso também tem de ser noticiado e aí vai caber ao Supremo, de novo, dizer se os limites foram exorbitados a ponto de comprometer alguma decisão ou não. O Celso de Mello, na entrevista que deu no domingo, foi questionado especificamente sobre isso. E ele disse que está em dúvida, que não tem uma convicção formada. O superinquérito do Supremo está avocando essa questão dos hackeamentos para lá, não se sabe para quê. O Rodrigo falou que as mensagens não foram periciadas. Eu acho que elas não têm de ser periciadas, uma vez que elas são obtidas a partir de um crime. Então, elas não devem ser usadas como prova. Mas será que o Supremo vai tentar que elas sejam usadas como prova? Então, esse caso, com todas as suas vicissitudes e as suas dificuldades da gente analisar, ele ainda vai produzir consequências no mundo real, que a gente não sabe direito quais serão e que nem sempre serão lineares, nem sempre terão mocinhos no lugar de mocinhos e bandidos no lugar de bandidos apenas, porque elas têm uma série de nuances muito difíceis da gente categorizar.
Andreasa, mas rapidinho. Se me permite, Thiago, esse é só meu ponto, é a questão da narrativa, Vera. Porque, olha só, se alguém diz assim, olha, eu vejo defeitos em Stalin, em Hitler e na minha sogra. Se o cara fala isso, a gente sabe quem que ele está querendo atacar. Né? Então, veja, se a pessoa vira e fala assim, não, mas aquele ali também não é perfeito, ele já deixou de pagar uma multa de trânsito e uma vez, quando ele tinha 18 anos de idade, ele deu R$50 para um guarda, para não ser multado. Então, aí, de repente, você está falando, a narrativa que a gente sabe que está por trás, é isso que eu falei, a empresa tem que fazer o seu papel. Eu estou preocupado com o uso disso. A narrativa que está por trás é tentar, de alguma forma, sim, manchar a reputação do juiz, o então juiz, e criar uma narrativa de que o Lula é uma espécie de perseguido político por alguém que, veja bem, também não é tão perfeitinho assim, não. Então, eu apenas acho que a gente precisa de senso de proporção. Tudo que eu vi em relação a Vaza Jato não me mostra, por A mais B, que o Moro, de fato, avançou o sinal da institucionalidade. Agora, houve coisas ali incômodas, sim, para um sujeito que acordou na Suíça e defende um modelo exatamente ideal e republicano, sem dúvida que incomoda algumas conversas. Agora, por exemplo, essa questão de uma palestra que a gente está indo por um caminho que, no fundo, estão tentando, sim, denigrir a imagem de alguém que colocou na prisão os maiores bandidos desse país. Então, eu acho que precisa de um senso de proporção para não alimentar essa narrativa que me parece um tanto colocou na prisão os maiores bandidos desse país também é pura narrativa, Rodrigo. Ele só cumpriu o seu papel de juiz. Ele não colocou ninguém na prisão, ele não é o Batman. Isso é narrativa também. Tem que ter coragem para enfrentar essa turma. Um minutinho, Andreasa, vamos lá, para fechar Mas o tema. olha só. Não, olha só, a gente tem que botar a bola no chão aqui. Nesse programa, a gente não tem narrativa, a gente não tem uma linha de chegada, né? A gente analisa as nuances e os fatos. Nós estamos todos aqui de acordo sobre a pouca relevância dessa matéria de palestra, né? Estamos todos de acordo também sobre a extração ilegal dessas conversas, que é um problema de polícia, está sendo tratado. Mas não é simplesmente o imbróglio das palestras o que compromete o Sérgio Moro, e que não é coisa pequena. Eu quero chamar atenção aqui para um fato. O Constantino tem todo o direito de achar que isso não é importante. Mas para mim é gravíssimo um juiz ter se dirigido à defesa de um processo que presidia, no caso a defesa do Lula, se dirigindo à acusação, à procuradoria desse mesmo processo, como um showzinho, sugerindo que o Ministério Público preparasse uma nota em resposta ao showzinho da defesa. Isso não cabe ao juiz. Essa figura do juiz de acusação não existe no Brasil. Ele não pode se acercar assim da acusação. Assim como não poderia, fora dos autos, ter lembrado a acusação de uma testemunha ou de algo que ficou faltante. Assim como não poderia aceitar participar de uma reunião de instrução da Força Tarefa com a Polícia Federal e com o Ministério Público. O juiz não faz parte da Força Tarefa. A gente tem que separar as coisas. Não é porque o Moro é herói para muitos e que contribuiu para a prisão, por exemplo, do Lula, que fica isento de ter cometido ilegalidades. E essas ilegalidades estão aí para ser debatidas sem intenção de narrativa. Eu não quero o Lula solto. Não é esse, eu não tenho essa linha de chegada, mas eu quero que o Lula seja condenado de maneira correta, sem que o juiz extrapole os seus papéis. Porque hoje é o Lula, esse argumento é sempre o mesmo. Hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer um.